Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando os assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós temos a honra de receber nos estúdios da TV Impacto o nosso querido senador Paulo Rocha, que vai falar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo no contexto nacional, com o que diz respeito ao Partido dos Trabalhadores e também sobre os projetos futuros que estão por vir. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Eu que agradeço aqui, estou à disposição. Muito bem. Nós temos um site, uma página no Facebook, onde os nossos internautas, os nossos inscritos, eles sempre fazem algumas perguntas e nós aproveitamos alguns questionamentos e também nós vamos inserir junto as nossas perguntas de hoje. A primeira, senador, você acha que a prisão do ex-presidente Lula foi uma questão política ou jurídica? Olha, é o seguinte, primeiro entender o que aconteceu no Brasil. Eu acho que as forças populares, a partir da aliança que o PT conseguiu fazer no Brasil, e todo mundo sabe que o Lula já tinha perdido 3 eleições. E nós elegemos 4 vezes o nosso presidente. Eu acho que a derrota do Aécio para a Dilma, ali consolidou a vontade daquilo que já vinha sendo conspirado para que a elite brasileira resgatasse de novo para si o poder. Como eles não tinham resgatado via democracia, eles usaram o processo que nós chamamos de golpe, e que é golpe, né? Porque nós estamos em plena democracia, então a forma de eleger os nossos governantes foi a democracia, que, aliás, foi uma luta do povo, que foi brigar pelas ruas para brigar por eleições diretas, porque nós estamos saindo de um processo autoritário, que era eles que nomeavam os nossos governantes. Então, essa é uma conquista da democracia que nós consolidamos na Constituinte de 88. Né? Então, esta é a regra que está estabelecida por todos através do chamado representação do povo, que o Congresso Nacional é o verdadeiro poder do povo. Então, ali está toda, na Constituição, todos, inclusive o Estado de Direito, daquilo que o Lula está sendo condenado por cima, inclusive na Constituição. Então, eu acho que ali a elite já não ganhava mais de nós. Né? Então, a elite vê uma forma de conspiração e, através do impeachment, tira a presidenta da República para implementar o projeto que eles queriam retomar. Porque nós estávamos processando sob, vamos dizer assim, a visão popular, transformações importantes no país. Políticas públicas que chegam para o cidadão. Aqui, por exemplo, na região do nosso Pará, para dar um exemplo, século só havia uma universidade, a UFPA. Em 12 anos de governo do PT, nós criamos mais 3. Né? Além da UFOPA, da Unifespa, nós consolidamos a UFRA, que foi transformada em uma faculdade e universidade, e ainda construímos o Instituto Federal, que tem nas principais cidades. Isso é uma verdadeira revolução, mudanças profundas. Que hoje o filho do pobre lá do interior pode ser doutor no país, porque a oportunidade está dada. Então, através dessa conspiração, conseguiram golpear. E depois, para poder justificar isso perante a população, iniciou esse processo da moralização, né? Que é o combate à corrupção. Ninguém é contra o combate à corrupção. Nenhum partido democrático, por si só, é contra a corrupção. E a Operação Lava Jato era uma operação importante, até quando começou a enveredar pela politização da investigação, pela politização do julgamento. Os interesses já estavam consolidados, e perceberam com este processo, não acabaram com o PT, né? E muito menos não acabaram com a liderança do Lula. Né? É difícil apagar uma liderança como o que nós construímos no Brasil. Hoje você vai em qualquer cidade desse estado, tem mais políticas do governo Lula do que do governo Jatene.
que está há 20 anos no governo e não tem coisas mais do que... Pode olhar ao redor em tudo quanto é município. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, Mais Médico, Unidade Básica de Saúde, creches, etc. Então, é difícil apagar um legado deste. Então, daí a força que o Lula tem. Então, quando se percebeu que não tinha força, começaram a perseguição política. E até levarem à prisão. Agora, eles que estão numa situação enrascada. Porque, mesmo prendendo, o Lula ganha de todos eles que estão soltos. Entendeu? Uma das acusações que caíam sobre ele, né, era com relação aos bens. Né? Será que possui algum documento que comprova realmente que ele é dono daqueles bens? Que tanto eles colocam na mídia? Não tem, né? Não tem provas. Não existe. Então, o que acontece? O Moro foi buscar teses, né, que, por exemplo, é o domínio do fato. Então, o que estava acontecendo de corrupção na Petrobras, e ninguém esconde que tinha corrupção na Petrobras, é óbvio, entendeu? Está lá. Só aquele tal de Barusco. No primeiro aperto que deram, ele disse, não, eu devolvo 120 milhões. Entendeu? Então, tinha corrupção, óbvio. Agora, a partir de que o presidente é o responsável, né? Então, eles pegam a tese do domínio do fato. Que se, como presidente da República, ele deveria saber o que estava acontecendo em todos os órgãos. Entendeu? Então, ele está sendo condenado pela uma responsabilidade maior. Mas o domínio do fato tem que ter comprovação de que o cidadão que está no topo do poder tinha conhecimento real das coisas. Então, eu queria aproveitar e falar o seguinte, que claro que tinha corrupção no país, claro que tem um processo que já não é desde agora, isso é secular. Só explodiu agora, né? Não, mas explodiu porque é o seguinte, o que aconteceu? E aí o PT cometeu erros, lógico. Por exemplo, o Caixa 2. Acho que foi um erro do PT usar o Caixa 2, que todo mundo usava. Como é o Caixa 2 de campanha? Você começa a fazer a campanha, vai fazendo a campanha. Aí não arrecada o dinheiro suficiente para pagar a campanha. Aí fica dívida na gráfica, fica dívida na televisão, fica dívida não sei onde mais. Aí o que acontece? Você não declarou aquela dívida no tribunal, mas está devendo para o cidadão que te pagou, o dono da gráfica. Aí você vai arrecadar de novo depois das eleições para poder pagar aquela dívida. Esse é o chamado Caixa 2. São dívidas não contabilizadas, digamos assim. Acho que esse foi um erro do PT. Mais longe, o que foi que aconteceu com essa Operação Lava Jato? Pareceu que misturou todo mundo ali. Quem fez Caixa 2, quem fez captação de campanha oficial e que também quem fez propina, quem fez corrupção. Aí misturou todo mundo, igualou todo mundo nesse processo. Aí é que entra o Moro. Ele faz uma investigação e o Ministério Público selecionada. Então ele aperta ou dá velocidade no julgamento do pessoal do PT da oposição e fica segurando o pessoal que interessa a eles, como o pessoal do PSDB. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, a investigação Lava Jato ela está se desmoralizando porque foi selecionado o julgamento, foi diversificado a investigação, né? Priorizando este ou aquele, ou escondendo o dos seus amigos. E tem uma outra questão que está aparecendo aí, que é a indústria da delação. Então, por exemplo, aquele doleiro lá, que é um velho conhecido aí na área política, o Iosef. Ele foi condenado a 103 anos. Mas como ele delatou, aí o Moro reduziu ele para 3 anos. Ele já está solto, está tendo prisão domiciliar. Por quê? Porque é a indústria da delação. Olha, tu delata fulano que eu te reduzo aqui. E que parece que também rolou
dinheiro nessas delações? Através de advogados, etc. Nós estamos a descobrir isso, inclusive já está iniciando um processo de CPI desse tipo de coisa. Então, ou seja, qual é o erro? Envolver a decisão política, né, na questão importante do judiciário. Por isso que o Supremo, o que é ruim para a democracia, o próprio Supremo também está se desmoralizando perante a opinião pública. Porque tem claro lá, está rachado o Supremo. De um lado, está querendo fazer os julgamentos dentro da Constituição e outros estão claramente influenciados pela tal da opinião pública ou pelo que a Rede Globo diz, entendeu? E aí estão fazendo julgamentos políticos. Isso é ruim para a democracia, é ruim para o nosso país. Muito bem. O senhor Francisco de Jesus Alves tem uma pergunta. O processo sem o trânsito em julgado permite que ele concorra à presidência da República? O ex-presidente Lula? Olha, é o seguinte, a nossa estratégia é o seguinte, o presidente Lula foi preso, inclusive injustamente, mas não perdeu os direitos políticos. Uhum. Então a legislação, no caso o Ficha Limpa, ele envolve a questão dos direitos políticos. Muita gente não conhece isso. O que nós vamos assegurar é que o Lula tem o direito de concorrer às eleições porque os direitos políticos dele estão em pleno vigor. O que o tribunal, o TSE, vai ter que dizer se ele pode concorrer ou não. Aí vai entrar numa luta jurídica, e que nós já temos argumentos para isso, para dizer o seguinte, e o próprio TRE e TSE, os TREs e o TSE têm decisões. Tem um caso, por exemplo, tem cerca de 135 casos que depois da implementação do Ficha Limpa, os caras concorreram, ganharam o liminar, digamos assim, concorreram com o liminar, e tem um caso de um prefeito que ele concorreu, ele preso, ele ganhou as eleições, inclusive ele passou uma procuração para o advogado dele representá-lo na diplomação, e depois os caras tiveram que soltar e ele governar. Então, tem casos, no caso pós a lei da Ficha Limpa, de que, aqui mesmo no Pará, tem casos de prefeito que concorreu toda a eleição com seu nome, inclusive foi posto na urna o seu nome. Como não dava tempo, quando ele definiu nos vários tribunais que ele não podia concorrer, ele colocou o nome da mulher, mas a foto dele é que aparecia, porque não deu tempo de tirar da urna, ele concorreu, quer dizer, a mulher dele concorreu, a mulher virou prefeita, mas ele, entendeu? Então tem o questionamento que nós vamos fazer perante o TRE. O TSE é que diga que eles é que tem que eliminar o Lula, porque pela vontade do povo... Você acha que teve traição de amigos próximos dele para ele se encontrar nessa situação hoje? De pessoas próximas dele? Não, o que teve foi um processo de investigação direcionada e esse negócio de usar, digamos assim, as coisas sem prova. Quer dizer, o próprio Moro, na sentença dele, está lá escrito. Uhum. Realmente não tem provas, que no caso o triplex é do senhor Lula. Mas as evidências, né? Quer dizer, ele condenou o Lula por ser, como é que chama o termo jurídico? Proprietário sem provas, proprietário oculto, entendeu? O termo é proprietário oculto. Então ele condenou o Lula porque ele seria um proprietário oculto, entendeu? Então é uma condenação política. Mas, senador, Mas eu quero dizer para o pessoal, viu, que o Lula está firme, indignado, nós já o visitamos, está firme e está dizendo claramente o que é. Os caras querem destruir aquilo que nós construímos no país para o povo, para os trabalhadores, as nossas políticas que estão aí. Está aí o resultado da greve dos caminhoneiros. Né? Tem algumas Greve seja uma greve aí meia
misturada aí com os interesses das grandes transportadoras, mas é um interesse que está sendo mexido pelo poder que o Temer implementou no nosso país. Quer dizer, uma política de entrega da nossa Petrobras e, com isso, está transferindo a conta para o povo, né? Então, foi para isso que eles deram o golpe, para poder fazer políticas dessa implementação. Então, estão querendo destruir aquilo que nós construímos. Só para... Aí aqui eu falo para a juventude, principalmente para o pessoal da UFOPA, que avanços importantes com a criação da universidade, mas as universidades nossas estão em risco. É só falar aí com os retores, que com a aprovação dos limites dos gastos, com os limites do orçamento, as nossas universidades já estão sentindo esse corte dos gastos. Por isso é fundamental a nossa juventude, os nossos jovens aí que estão nas universidades, começar a se movimentar para brigar por mais orçamentos para as universidades. Porque senão, se agora chegou nos combustíveis, daqui a pouco vai chegar esses cortes aí nas universidades. Mas, senador, trazendo um pouquinho assim, para o nosso contexto, mais aqui da nossa região norte, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado? Sim, o PT definiu para a gente lançar a candidatura própria. Todo mundo sabe que nós saímos juntos na campanha passada com o PMDB, mas foi uma forma de reforçar a candidatura da companheira Dilma, que era a aliança com o PMDB a nível nacional. Então, em alguns estados, nós retiramos a candidatura de governador para poder passar para o aliado nosso na época, que era o PMDB, e nós elegeremos senador e deputado federal. Então, foi assim que nós fizemos na eleição passada. Mas agora, não tem como. O PMDB traiu a nossa aliança, traiu a democracia, né? E não só, e está implementando as políticas contrárias ao nosso projeto político. Retirada de direito com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, etc. Esse corte no orçamento, claramente como um projeto de retomada do projeto neoliberal no nosso país. Nós não temos como nos apresentar juntos nestas eleições. Então, aqui no Pará, o PT é um partido organizado, é um partido forte, já governamos o Estado, governamos as principais cidades como Santarém, Belém, Cametá, Conceição do Araguaia, Bragança, né? E nós temos quadros políticos preparados para isso, né? Então, nós estamos lançando uma chapa, estamos conversando com o PCdoB, PSOL, PV, para ver se a gente faz uma frente política, mas de qualquer maneira o PT já lançou a minha pré-candidatura a governador e a candidatura do companheiro José Geraldo, candidato a senador. Nós vamos nos apresentar, já estamos correndo o Estado para dialogar com todos os setores, e eu acho que o nosso forte vai ser um programa de governo que dialogue com todo o Pará, né? Com cada região, com cada micro-região, e para isso nós estamos rodando o Pará para conversar com todo mundo, mas a partir de junho e julho nós vamos fazer seminários para discutir com todos os setores um programa de governo real, né? Que vá ao encontro dos reclamos das nossas regiões, das nossas populações, etc. Então, nós viremos aqui em Santarém fazer esse seminário para ouvir todos os setores. Vamos convidar o pessoal da associação comercial, vamos convidar o pessoal dos grãos, vamos convidar os trabalhadores, a universidade, para a gente fazer um programa de governo real que vá ao encontro e a solução dos nossos problemas, que é o problema do desenvolvimento da nossa região. Como desenvolver esta região, né, com toda essa complexidade ambiental e enfim. Então, acho que a partir da vocação de cada região nós temos como implementar um desenvolvimento sustentável, né, capaz de assegurar, a partir da vocação, o desenvolvimento de uma região tão importante como essa, com tanta riqueza, mas que ainda tem dificuldades no seu dia a dia da população, do povo e até das cidades, né?
cidades que não têm capacidade de investir para resolver seus problemas básicos que outras regiões já resolveram. Senador, só para a gente finalizar o nosso papo de hoje, Santarém, a região oeste do Pará, hoje, no nosso contexto atual, apesar de todos os problemas que o país tem passado, nós sentimos assim esquecidos, nos sentimos esquecidos e abandonados pelo governo do estado hoje. E assim, com um resumo em poucas palavras, o futuro que vem por aí, né? Digamos, no projeto de vocês, está inserido uma atenção melhor para a nossa região? Olha, deixa eu te dizer, o grande erro de governos como o do PSDB é porque eles têm uma visão elitista de pensar o Estado. Então eles só têm políticas para onde está o grande projeto. Desenvolver a partir do grande projeto, do rico, etc. Então, o mineral. Onde tem um grande projeto mineral, lá tem política de governo, lá tem atenção de governos. Entendeu? Onde não tem aquele tradicional, aí eles não dão atenção. E este erro de pensar desenvolver o Estado só a partir do centro metropolitano, né? É outra visão elitista, né? Uma visão ali só metropolitana, etc. Então, este é um erro. Eu acho que nós temos condições de corrigir, né? Não só o fato de dar atenção, porque dar atenção significa uma coisa meio que de injustiça, etc. e tal, entendeu? Mas, além de dar atenção, ele tem que ter um programa de governo que vá ao encontro da vocação desta região. Então, aqui, vamos dialogar aqui com o pessoal para dizer assim, o que é que tem que ter políticas de governo para poder desenvolver essa região? Qual é a vocação? Qual é a questão? Aí a gente se compromete num processo de debate político a construir um programa de governo que dê atenção para isso. Agora, eu queria mexer num negócio que eu sei que o pessoal daqui vai mexer na época da campanha, é essa questão da divisão do Estado de novo, né? Eu acho que isso aí é um poder de barganha muito grande da região, certo? Em dialogar com todos os candidatos, etc. Eu acho que a região aqui errou na época da votação do plebiscito do passado, porque a tática ali foi errada. Ali nós tínhamos que defender só a defesa de 2 estados. À medida que entrou o terceiro aí complicou a situação. Para a situação que ficou aquela ideia do parazinho, né? Sai 2 regiões ricas e ficou o parazinho ali. Ali eu acho que levou a derrota do estado do Tapajós. Eu acho que se tivesse ido num processo só de defesa dos 2 estados, o Pará, e num primeiro momento tira o estado do Tapajós, transforma em estado, eu acho que era um passo importante para o desenvolvimento dos 2 estados. Muito bem. Queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impacto, você que está fazendo uma breve visita em Santarém, né? Sinta-se acolhido por nós e o espaço está aberto sempre para você. Não, tranquilo, eu sei que eu tenho sido bem recebido aqui pelos companheiros e aqui nós temos uma tradição, né, da presença do PT na região, no estado, já governamos esta cidade, aliás, governamos bem, né? Então o PT tem autoridade política de se apresentar em qualquer momento das eleições, né? Porque, primeiro, nós vamos linkar muito políticas do governo Lula, né? E segundo, vamos linkar também a presença do PT em todas as regiões. E aqui em Santarém, com certeza, o PT é respeitado e é credenciado, até porque já governou e governou bem a cidade. Realmente, de fato. Mas muito bem, eu quero saber de você, caro telespectador, o que você achou de todos os esclarecimentos, sobre as ideias, sobre os planos futuros. Eu quero saber a sua opinião. Deixe debaixo dos comentários aí a sua opinião, curta esse vídeo e compartilhe, para que também muitas outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.